Dando continuidade à nossa série sobre as perfeições de Deus, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atributo da paciência de Deus. Salmo 86, no versículo 15 diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Lá em Neemias também, no capítulo 9, versículo 17, um escritor inspirado diz: Tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Tardio em irar-se, grande em bondade. A gente pode definir o atributo da paciência divina, concordando com um autor chamado Edward Leaf, que diz que a paciência divina é o atributo em que Deus suporta a reprovação de pecadores e adia seus castigos. Ou é a mais magnificente vontade de Deus em que Ele tolera o pecado que Ele odeia, poupando pecadores, não buscando sua destruição, mas que possa conduzi-los ao arrependimento. Então a gente tem um aspecto duplo nessa questão da paciência de Deus. Ele é paciente adiando o castigo para alguns pecadores, e ele também é paciente para com outros pecadores, visando a redenção deles. E esse atributo de Deus, da paciência, vocês vão ver várias vezes quando ele aparece em vários versículos, ele está estritamente vinculado à bondade e à misericórdia de Deus. Porque Deus é bom, ele é paciente, e essa paciência vai levar pecadores a buscarem a misericórdia de Deus. E a gente não pode deixar também de olhar o quadro geral da Bíblia e ver que nós somos muito privilegiados, porque essa é uma dádiva de Deus, a paciência dele, para com a raça humana. Porque se vocês se lembram, os anjos, muitos anjos, eles se rebelaram contra Deus, anjos maus, e Deus não tem essa paciência no sentido de poupá-los até que eles sejam redimidos. Deus tem sim uma certa paciência até que eles sejam lançados no inferno, mas não essa paciência como nós desfrutamos hoje em dia. Jesus morreu por nós, não por anjos. Ele assumiu a natureza de homem, não a natureza de anjo, e por isso a humanidade pode se beneficiar desse atributo da paciência de Deus. E quando a gente fala da paciência de Deus, que ele vai adiando o castigo, não significa que ele deixa de odiar o pecado. A impiedade do homem continua sendo uma grande afronta a Deus, mas ele permanece paciente, agora mais especificamente com relação ao seu povo, tendo em vista a obra mediadora do seu Filho. Ele tem um povo separado e que vai ser reconciliado com ele através da obra de Jesus Cristo. Por isso que há a paciência de Deus para com todos. Por quê? Porque precisa haver espaço para arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 8, no versículo 9, Pedro diz o seguinte: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então é a paciência de Deus que permite que a igreja continue crescendo. E muitas vezes Deus vai ter a paciência para com alguém que, no final das contas, vai se demonstrar um réprobo, porque o filho dele era o eleito de Deus. Deus demonstra paciência, tolera aqueles pecados, adiando o castigo daquela pessoa e sendo paciente também, porque daquele homem impiedoso vai vir um que vai ser piedoso, que vai crer em Jesus Cristo. Na Bíblia, no Antigo Testamento, temos vários exemplos. A gente pode ver, por exemplo, o rei Ezequias, que foi um ótimo rei, mas que era filho de um rei muito mau, o rei Acás. Então Deus foi paciente, tolerando os pecados de Acás. Nasceu o filho Ezequias, ele foi um excelente rei. Deus é paciente em tudo isso, porque ele quer que o plano dele seja completamente consumado. Ele é paciente para salvar. E nesse plano, claro,
Graças a Ele nós estamos incluídos. Ele comprou, através do seu Filho Jesus Cristo, um povo. Ele foi paciente conosco em momentos da nossa vida em que nós éramos completamente rebeldes para com o nosso Senhor. E Ele nos salvou. Em determinado momento Ele abriu nosso coração para que nós clamássemos pela misericórdia dEle. E hoje nós temos a plena certeza de que essa salvação vai se completar de maneira definitiva. Fomos justificados, estamos sendo santificados e vamos ser glorificados. Como é que a gente pode aplicar essa paciência de Deus nas nossas vidas? Aprender sobre a paciência de Deus pode nos ensinar várias coisas. Dentre essas várias coisas, eu gostaria de apontar duas. Quando a gente entende a paciência gloriosa de Deus conosco, em Jesus Cristo, a gente deve atentar para duas coisas imitando o nosso Deus. A primeira delas é que nós devemos ser pacientes na nossa santificação. Deus vai cumprir todas as suas promessas e todos os seus propósitos, mas sempre no tempo dele. Então, várias coisas vão acontecer na sua vida, você vai ficar frustrado na sua luta contra o pecado, tribulações vão vir na sua vida, e isso pode gerar uma certa impaciência. Mas Deus quer que você seja paciente, sabendo que Ele vai dar para você a vitória plena no momento certo. Romanos 12:12 nos diz para nos regozijarmos na esperança, sendo pacientes na tribulação e na oração perseverantes. E Tiago também no capítulo 5, versículo 8 diz que sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, em primeiro lugar, Deus é paciente conosco. Vamos ser pacientes também, sabendo que Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Em segundo lugar, conhecer a respeito da paciência de Deus, saber que Ele foi paciente conosco, que Ele podia ter nos matado no pecado, mas que Ele permitiu que nós viéssemos a conhecer o Senhor Jesus Cristo e fôssemos salvos, e isso é plano dEle desde a eternidade. Saber dessas coisas, que Ele é paciente conosco, nos salvando, deve fazer com que nós também sejamos pacientes com as outras pessoas, com as suas falhas, com seus pecados. A gente não parece em nada com o nosso Deus quando a gente é impaciente com os outros, quando a gente não é tardio em se irar, mas a gente é rápido na ira. O escritor puritano Stephen Charnock diz que Deus tem exercido longanimidade desde a queda de Adão até este minuto para inumeráveis indivíduos, e seremos nós arrebatados por um desejo de vingança por uma simples ofensa? Como estão distantes da natureza de Deus aqueles que se inflamam com cada leve provocação por um senso de honra débil e imaginário? Então, que nós possamos agradecer ao nosso Deus pela sua paciência e que a gente também, em oração, dependa dele para que a gente possa imitá-lo, tendo paciência também nas adversidades e paciência uns com os outros, que é o que Ele quer de nós, certamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus paciente. Tu poderias muito bem ter destruído toda a raça humana ali no pecado de Adão e Eva, mas ali já houve a promessa, e o Senhor, fazendo com que aquele plano viesse a se tornar realidade, a se concretizar, que o Senhor foi paciente conosco, continua sendo paciente com a raça humana, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e Te busquem. Ajuda-nos, Pai, a imitar essa paciência, sendo pacientes nas nossas adversidades e pacientes também uns com os outros, Pai. Temos certeza da Tua palavra que essa é a Tua vontade. Te agradecemos por mais esse momento de aprendizado, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, boa noite e até o próximo vídeo.